Olá, mais um devocional forte. Nós estamos na parte 5, estamos falando de relacionamentos saudáveis fortes. E ontem nós falamos a prova da fofoca, né? Nossas amizades, elas precisam o quê? Estar longe, distante dessas pessoas fofoqueiras. As pessoas que estão no nosso convívio precisam ser pessoas tementes ao Senhor, que não emprestam sua boca para Satanás aí, ficar falando dos outros, ficar fazendo fofoca dos outros. E da mesma forma que a pessoa traz algo de fofoca para mim, provavelmente essa pessoa vai falar de mim também. Então, vigie, corte esses laços. Escolha bem as suas pessoas que você quer no teu convívio, os teus amigos. Hoje é dia 15, né, gente? Meu Deus, é 15? Não, hoje é dia 16 de fevereiro. 16 de fevereiro já. E o tema de hoje é vida em harmonia. Se eu quero um relacionamento forte, se eu tiro pessoas, as pessoas fofoqueiras, as pessoas que não vão acrescentar, se eu escolho a dedo as minhas amizades, as pessoas com que eu quero conviver, com que eu quero me parecer, eu vou ter uma vida em harmonia. E vida em harmonia é o tema do nosso devocional de hoje. Romanos 12, 16 e 17 nos diz assim: tenha uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, nem estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é reto aos olhos de todos. Viver em harmonia ou em paz uns com os outros é viver de uma maneira que seja compatível, sintonizada e em amizade com os outros no corpo de Cristo. Esse encargo de viver em harmonia aplica-se tanto dentro quanto fora das paredes da igreja. É fácil deixar de lado qualquer distinção que possamos imaginar ter, porque em Cristo somos todos um. Não tem, eu posso ter um carro de uma marca, você pode ter um carro de outra marca. Eu posso morar num bairro, você pode morar em outro bairro. Eu posso morar numa casa, você pode morar num sobrado, dentro de um condomínio, outro. Em Cristo, nós somos todos iguais. O Senhor, Ele nunca vai olhar para mim pelo que eu tenho, pelo que eu falo, pelas roupas que eu uso, pela marca de bolsa que eu tenho. Não. O Senhor olha para mim, Ele olha para você. E Ele nos vê todos da mesma forma, todos iguais. Quem faz distinção pelo que tem, principalmente, é o ser humano. Agora, no corpo de Cristo, eu e você, nós somos apenas um membro. O que você acha que é mais importante? A sua mão direita ou a sua mão esquerda? O que você acha que é mais importante? O seu nariz ou a sua boca? O seu ouvido direito ou o seu ouvido esquerdo? Todos são importantes, todos são iguais. Então, o corpo de Cristo, as pessoas, os irmãos em Cristo, todos são iguais. Eu e você não podemos fazer distinção. Temos que viver em harmonia. Eu tenho que tratar bem aquele que tem uma condição financeira boa, como eu tenho que tratar bem aquele que tem uma condição inferior. Eu não posso fazer acepção de pessoas, porque a Bíblia diz que nem Jesus fazia. Eu não posso escolher quem eu vou me relacionar ou quem que eu vou falar pela roupa que ela está vestindo ou pelo sapato que ela está no pé. Eu não posso. Eu preciso o quê? Viver em harmonia, porque no corpo de Cristo nós somos todos iguais. Todos iguais. Quando o Senhor olha para a nave da igreja, Ele vê todos da mesma forma. Ele não distingue. Ele não olha lá, né? Nossa, esse é o pastor. Eu tenho que olhar para ele e falar assim, não, é tudo igual. O que é diferente são as responsabilidades. Então, o Senhor, Ele olha para mim e para você, Ele vê todos da mesma forma. Na hora de cobrar, naquele grande dia, Ele vai cobrar pela responsabilidade que a pessoa tem. Então, eu e você, a gente tem que agir dessa forma, andar em harmonia com todos, principalmente no corpo de Cristo. Quando entendemos isso, vamos encontrar amizade em pessoas
inesperadas no culto a Deus. Não importa onde elas se encontram por circunstância da fase da vida que enfrentam. O versículo de hoje nos adverte que o orgulho e a presunção nos levarão a viver em desarmonia com os outros. Então, eu não posso ter orgulho, não posso ser presunçoso. Eu não posso escolher, eu preciso andar o quê? Em harmonia, não posso ser orgulhoso. Eu não posso não querer, falar assim, ai não, eu não vou me envolver com aquele irmão, porque aquele irmão tá desempregado, nossa, não. Somos todos iguais no corpo, somos todos iguais perante o Senhor. Uma das razões é o fato de a vaidade nos fazer pensar que temos o direito de retribuir mal com mal, o que é o oposto das escrituras que nos encorajam a fazer. Lembre-se, em Cristo nós devemos abraçar a natureza de servo. Isso significa que vivamos como exemplo do que é certo, fazendo o que é certo. Ao colocar de lado a arrogância e o orgulho, nós damos a outra face quando recebemos um tapa. Damos o casaco quando nos pede uma camisa e andamos a segunda milha. Quando eu entendo quem eu sou no corpo de Cristo, quando eu entendo que eu sou um membro que precisa servir o corpo, porque o que a minha mão é? A minha mão, ela é para servir o corpo. Se eu estou com sede, a minha boca está com sede, eu quero água. Então, a minha mão vai lá e pega a água e traz até a minha boca. Então, o corpo é para se servir. Então, todos que estão ali dentro da igreja, formando o corpo de Cristo, é para um servir o outro. Não é para a mão achar, não, eu não vou pegar o chinelo e para calçar, eu não vou pegar o sapato para me calçar o sapato. Ninguém é melhor que ninguém. Nós todos somos iguais. E quando nós entendemos isso, eu sei que se Deus me deu condição de ter, é para me abençoar aquele que não tem. Se Deus me deu força para me fazer, é para mim ajudar aquele que tá fraco. Então, eu entendo que eu não sou melhor. Eu não posso ter orgulho de forma alguma dentro de mim. Eu não posso me sentir de forma alguma melhor do que ninguém. Pelo contrário, quando eu tenho um coração de servo, eu vou e faço. Eu não olho para quem eu estou fazendo, mas eu sei que eu preciso fazer, eu vou e eu faço. É aquele que se alguém vem, nossa, que camisa bonita, eu arranco a camisa, eu dou o blazer. Ah, me ajuda aqui? Ajudo. Entra aí, vamos, eu ajudo sim. Quando eu e você entender que nós estamos no corpo de Cristo para servirmos uns aos outros, a gente vai viver em harmonia, a gente vai viver em comunhão. E a palavra diz que onde há comunhão, há bênçãos. Onde a comunhão, o Espírito Santo trabalha, libera a bênção sobre nossas vidas. Somos exortadas a percorrer grandes distâncias para fazer o que é certo em prol do outro e no que nos concerne a viver em paz com todos. A palavra nos exorta. Se pediu para você caminhar uma milha, vai 2. Mas vai fazer o que é certo em prol do seu irmão, em prol do corpo, em prol do outro. Isso significa desenvolver uma confiança de como criança confia no Pai. Somente Ele conhece todos os lados, todas as linhas de todas as páginas da história. Ele é o autor fiel e verdadeiro. Vivemos numa época em que a tensão é muito alta e, contudo, as pessoas ainda respondem à bondade. Todo mundo vive numa pressão, numa tensão, num estresse. Esses dias me perguntaram, nossa, que preguiça. Todo lugar que a gente vai, os outros dão bom dia. Eu falei assim, você já parou para pensar que às vezes o seu bom dia vai ser o único bom dia que essa pessoa vai ouvir? Olha só a correria a pessoa tá, que ela não consegue nem falar bom dia. Quando a gente sai para caminhar de manhã ou no final do dia, a gente encontra com 30 pessoas e 30 pessoas aquelas que olham pra gente, né? Porque tem pessoas que,
olha para frente e segue. Ela não vê nada. Tanto é que a cabeça dela deve estar explodindo de coisas ali que ela não vê nem quem está passando por ela. Mas todos os que a gente consegue, a gente fala bom dia, sorri. Porque às vezes aquela pessoa, ela não recebeu um bom dia, ela não recebeu um sorriso, ela não recebeu nenhuma palavra de bondade, de amor, de atenção naquele dia. Às vezes é o seu bom dia que ela vai ouvir. Então não se canse de fazer o bem. Responda sempre que puder com bondade. Fale sempre por favor. Você pode pegar isso aqui para mim, por favor? Ou dá logo isso daí, não? Pega para mim, por favor. Obrigado. Dá licença. Posso entrar? Isso é você responder com bondade para as pessoas. Para a gente não falar com educação, né? Que esse é o mínimo. Esse é o básico. Sermos educadas. Quando essa pessoa falou para mim, nossa, que preguiça ficar respondendo bom dia, eu falei, sim, mas em primeiro lugar, isso é educação. Se uma pessoa fala com você, você precisa respondê-la, tá? Agora, se a outra pessoa não fala também, como você é educada, você fala. Então, quando eu ando em bondade com você e você anda em bondade comigo, a nossa vida se torna em harmonia. A igreja vai ser um ambiente harmonioso. As pessoas, elas entram, elas se cumprimentam, elas conversam, elas pedem por favor, elas se despedem, elas vão embora. Então, se você tá indo embora sem se despedir, por favor, isso é falta de educação, tá? Se despede das pessoas, pelo menos pelas quais que você passa. Porque tem gente que vai pra igreja, já fica uma deixa aí pra você, que tá tão focado que tem que fazer janta, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo outro, que sai igual uma bala. Não fala nem com quem, às vezes tropeça na pessoa, mas não fala. Se despede, Deus abençoe, boa noite. Deus abençoe sua semana, sabe? Fala alguma coisa, educação, isso é sinal de educação. Principalmente com seus líderes, hein? Precisa ser feito isso. Porque isso é uma forma de viver em harmonia, tá? E nós estamos buscando relacionamentos fortes. Então, para que eu e você tenham um relacionamento forte, a gente precisa o quê? Andar e responder às pessoas em bondade. À medida que atravesso o meu dia, fico à procura de pessoas a serem notadas. Eu as elogio, ajudo ou simplesmente as cumprimento. Foi o que eu acabei de falar aqui. No seu dia a dia, peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos, aquelas pessoas que estão abatidas, aquela pessoa que está aflita, aquela pessoa que está cansada. Seja você um alívio para essa pessoa. Coloca ali uma palavra de conforto. Deus abençoe seu dia. Obrigada, um ótimo dia. Que Deus guie seus passos. Sabe? Fala alguma coisa. Procure alguém para que você possa agir com bondade durante o teu dia. Elogie as pessoas. Muitas pessoas estão se movendo tão rapidamente pela vida com seus fones de ouvido e a ponto de que nem percebe quando estamos passando por ela. Desafio você a ser forte e se arriscar na bondade. Negar a existência de tal tensão racial ou orgulho financeiro não ajuda a curá-los. Seja proativos. Ore a fim de que toda e qualquer área de preconceito que possa estar oculta em seu coração seja exposta. Se você encontrar alguma, trate dela e se arrepende. Porque muitas vezes eu e você, a gente não consegue ser bom, porque ainda tem algum pecado oculto dentro do nosso coração. Orgulho, arrogância. Quem tem não sabe, não reconhece, acha que é, eu sou assim mesmo. Não, eu já cansei de falar, você não é assim, você é nova criatura. Você é representante de Cristo, você tem que desenvolver os frutos do Espírito em você. Você tem que desenvolver o caráter de Cristo na sua vida. Jesus falava nem com quem ele não tinha necessidade de falar. Jesus fazia milagre para quem ele nem
tinha necessidade de falar ali. Por que eu e você vamos ser arrogantes, soberbos, achar que a gente pode passar tropeçando nos outros, sem cumprimentar? Isso é falta de educação. Eu tenho certeza que os nossos pais deram educação pra gente. E eu tenho certeza que no céu é o lugar mais incrível que existe lá. Não vai ter gente arrogante, soberba, sem educação. Pessoas que não agem com bondade. Então, nós precisamos ser treinados aqui embaixo. Porque senão nós vamos chegar assim, nossa, mas esses anjos aí são tudo, pede licença, pede isso, pede aquilo. Eu não sei se os anjos fazem isso, mas eles devem se portar de uma forma excelente lá em cima. Coisas que eu e você estamos sendo forjados aqui embaixo, para que quando nós chegarmos lá em cima, a gente não ficar desambientado. Você já viu aquelas pessoas que ela é tão certa, a pessoa é tão certa, eu conheço uma pessoa assim, é uma belezinha, é um gentleman. Oi, tudo bem? Dá licença, vai sentar, pede licença, vai se levantar, pede licença. Aí a gente fica olhando assim, né, tipo, nossa, mas pra que tudo isso? Não é porque ele tá fazendo demais, esse é o jeito correto de fazer. Nós que fazemos de menos e achamos que o outro que faz certo tá fazendo demais. Então a gente precisa ser moldado, ser tratado aqui embaixo, para que quando a gente chegar lá em cima, a gente saber como se portar. Saber como você sabe como uma princesa se porta. Você sabe como uma princesa senta-se à mesa? Você sabe como uma princesa senta-se num sofá? Você sabe qual é o tom que uma princesa usa? Qual é a forma que ela anda, que ela se movimenta? Devemos começar a aprender, porque nós somos essa princesa que um dia nós vamos morar lá no céu, do lado do nosso rei, que é nosso pai. Então, nós precisamos o quê? Agir com bondade com as outras pessoas, entendendo que Deus nos vê todos iguais. E quando eu trato em bondade, que nós somos todos iguais, a gente vive em harmonia. Então, comece a procurar pessoas para você elogiar no decorrer do dia. Fala bom dia, fala dá licença, fale por favor, seja gentil com as pessoas, porque dessa forma a gente vai quebrar, sabe, toda a tensão que a pessoa vive, esteja passando por aquele momento. Às vezes as pessoas elas só precisam disso, saber que ela é notada. Nossa, alguém me viu, falou bom dia, falou Deus abençoe. São coisas tão pequenas que eu e você pode fazer, pequenas para nós, mas que vai ser tão grandioso na vida do outro. Então que você ore para que nada esteja impedindo você de praticar essa bondade, de você viver em harmonia, de você ser uma pessoa proativa, de você sempre querer ajudar o outro, você sempre estar disposta, estar sempre solícita. Porque assim vamos viver em harmonia, assim nós vamos conseguir viver em bondade com o corpo de Cristo, com a nossa igreja local ou com qualquer pessoa que cruzar o nosso caminho durante o dia. Ponha de lado todo o bloqueio de visão gerado pelo orgulho, que a encoraje a justificá-lo ou a inventar desculpas. E vista o manto da humildade. Põe de lado tudo aquilo. Eu não vou falar com ele não, ele nem fala comigo. Fale você. Eu não preciso ficar falando bom dia para todo mundo. Fale você. Dê você o primeiro passo, rompa isso daí, pare de dar desculpas. Vista o manto da humildade e deixa você ser uma pessoa usadíssima, usada aí na mão do Senhor para abençoar outras vidas. Uma pequena oração. Pai, expõe todas as áreas de orgulho e preconceito em minha vida, para que eu possa viver em paz e harmonia com os outros. Eu sou forte quando eu vivo em harmonia com os outros. Amém? Você é forte, vive em harmonia. Você é bênção e seja bênção na vida dos outros que você encontrar no decorrer do seu dia. Deus abençoe.